Olá amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre nesse mesmo horário, das 22 às 23 horas, sextas e terças-feiras, aqui na TV Max, canais 25 e 525 da NET. E para você que não é assinante NET, quiser indicar o nosso programa para algum amigo, pode acessar através da internet em www.tvmaxrio.com no mesmo dia e no mesmo horário. Durante uma hora nós vamos estar juntos, entrevistando deputados, autoridades, e nesse programa de hoje vamos fazer uma visita ao Dr. José Ribamar de Cerqueira Filho e você vai conhecer um pouco mais como é feito o implante dentário e a confecção em 3D. Você faz o implante num dia, no mesmo dia você coloca o seu dente implantado. E também você vai assistir uma apresentação do cantor Will Sinatra em um dos meus espetáculos musicais. Chamar um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia. A lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado. Só depende de nós. Um abraço. As pessoas que assistem ao meu programa já estão acostumadas com o Dr. José Ribamar Cerqueira Filho, que é um cirurgião dentista especializado em implantes dentários. Mas hoje nós vamos fazer uma visita aqui no seu consultório em Copacabana. O que nós vamos mostrar, doutor? Sidney, os seus telespectadores já vão ter a oportunidade de ver o scanner intraoral, que é o que hoje faz as imagens da boca, a minha fresadora e a minha impressora 3D, o que faz com que o paciente possa vir à clínica e resolver o dente dele em apenas uma única consulta. Se ele tem um dente quebrado, dois ou todos, se ele perdeu um dente, precisa de um implante, o que ele precisar fazer, devido à minha tecnologia, eu consigo devolver para ele em apenas um dia o tratamento odontológico dele completo. Essa alta tecnologia que nós vamos mostrar aqui no consultório, né, que são um consultório amplo aqui em Copacabana, né, as pessoas dizem, mas isso é muito caro. É viável hoje, não é tão caro como no início começou a fazer os implantes dentários, né? Sidney, o implante dentário eu já o faço há mais de 20 anos. O preço só caiu, na verdade, né? Porque graças a Deus hoje tem excelentes fábricas no mundo inteiro e a gente consegue devolver ao paciente o sorriso dele com um preço muito mais acessível do que antigamente era no passado. Outra forma também que a gente tem na clínica é o parcelamento. Hoje a gente divide como o paciente precisar, a gente consegue absorver isso e parcelar para o paciente. Bom, então vamos mostrar para os nossos telespectadores e eu agora saio de cena e o repórter é o próprio Dr. José Ribamar de Cerqueira Filho. Vamos conferir? Vamos lá! O paciente que hoje necessita reabilitar seu dente, seja um dente que ele perdeu, um dente que se quebrou, tem o que há de mais moderno em tecnologia ao seu dispor. Na minha clínica, nós possuímos um scanner intraoral que faz um escaneamento da boca total desse paciente. Então, isso nos ajuda no diagnóstico e ajuda também na hora de confeccionar uma prótese. Por exemplo, você que sofre e sofreu muito indo e vindo ao dentista inúmeras vezes, aqui na minha clínica a gente escaneia você e uma máquina produz a sua prótese na hora. Então você consegue reabilitar um dente, 2, 3 ou sua arcada inteira em poucas horas,
sentado na minha recepção, enquanto a máquina produz, a gente já coloca seu dentinho, lhe devolvendo seu sorriso, sua segurança de mastigar, lhe devolvendo a sociedade para que você possa ter sua vida normal. Eu vou escanear agora um paciente para vocês poderem ver como é simples e depois vou mostrar no meu laboratório a confecção de uma prótese. Me acompanhe. Agora com o scanner ligado, paciente na cadeira, eu vou escanear ele, vocês vão ver na tela o quão simples é e o quão rápido é se fazer um escaneamento para que a gente possa confeccionar uma prótese para o paciente. Seja um dente de implante, sejam todos os dentes. Me acompanhe. Aqui então nós podemos ver, no caso desse paciente, o escaneamento feito e aqui eu consigo agora visualizar tudo que eu preciso para poder confeccionar um dente para esse paciente. Por exemplo, no caso desse paciente, ele tem esse dente fraturado. Uma vez que a gente escaneou ele, agora a prótese vai ser confeccionada por um robô, por um computador, uma máquina. A gente vai levar esse modelo dele virtual para o laboratório que fica aqui dentro da clínica e aí eu vou confeccionar automaticamente agora uma prótese que vai se encaixar nesse espaço de forma perfeita. A grande vantagem da gente trabalhar com um sistema totalmente digitalizado é que o paciente não tem que ir e vir centenas de vezes ao consultório odontológico para resolver um único problema. É muito comum pacientes antigos falarem: ah, doutor, eu sofro a vida inteira, para fazer um dente eu tive que ir 20 vezes no dentista. Essa realidade mudou. Hoje, com o scanner intraoral, com uma fresadora e impressora 3D que nós temos aqui dentro da clínica, a gente consegue resolver a maioria dos casos numa única sessão, mesmo em casos de pacientes que vão colocar um implante dentário, que é uma técnica também hoje muito moderna, muito simples e muito segura. Em apenas uma única consulta a gente instala o implante dentário e reabilita esse paciente de forma definitiva. Venha me fazer uma visita para você nos conhecer e agora vamos lá no laboratório para você ver a tecnologia em movimento. Estamos aqui agora no laboratório. Esses são desenhos feitos de alguns pacientes que a gente exporta as imagens que vocês viram criando no escaneamento, trazemos para cá e aqui, Sidney, e aos seus telespectadores, nós temos a oportunidade de fazer o desenho acontecer. Aqui a gente pega exatamente tudo que foi feito no escaneamento e a gente transporta para essa realidade e aqui eu desenho o dente do paciente junto com o meu corpo técnico, meus técnicos de laboratório e os meus auxiliares. Na verdade, eles confeccionam esse desenho e aí a gente exporta esse desenho para a máquina, a qual eu vou mostrar para vocês agora, e a máquina produz o dente. Então, em apenas poucas horas, você sai com o seu trabalho totalmente concluído. Esse é um exemplo de um caso que a gente está fazendo a boca toda do paciente, junto com esse dentinho aqui que esse paciente perdeu. Aqui já é um modelo virtual feito do paciente. E aí a máquina confecciona esse dente que vai encaixar aqui. Então, no mundo moderno, na odontologia atual, não é mais aceitável que se trabalhe com a metodologia antiga, onde o paciente vai ao consultório, onde se molda a boca do paciente, molda em cima, molda embaixo, envia isso para um laboratório distante, o paciente aguarda às vezes 10, 15, 20 dias para voltar ao laboratório para poder confeccionar. Então isso é o que é de mais moderno. Aqui, Sidney, nós temos uma impressora 3D que faz com que a gente coloque o dente na boca do paciente também e nos ajuda, né, a poder fazer isso muito mais rápido. Então, um exemplo do que essa impressora faz, a gente coloca tinta aqui dentro desse tanque e ela imprime o modelo, aquele que vocês viram no computador, e aqui está um exemplo do que é feito por ela. Isso é um modelo impresso
nessa impressora. Então, assim, não houve necessidade do paciente ser moldado, não teve que botar nada dentro da boca do paciente. Em função daquele escaneamento, a gente gera essa imagem e imprime esse modelo. Então, isso nos dá muita naturalidade no dente final. Isso nos traz uma estética muito mais fácil. É muito comum também os pacientes chegarem aqui reclamando, falando assim, poxa, doutor Ribamar, eu vejo pessoas que fizeram um implante, ficou tão feio, aquele dente ficou tão horroroso, e às vezes a gente não entende por quê. Mas hoje, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue devolver a estética que o paciente busca. Existe até uma tese muito interessante feita por um dentista aqui do Rio de Janeiro, colega nosso, que ele chama de conceito doador do sorriso. O que é isso, Sidney? A paciente vem e fala para mim, olha doutor, os dentes da minha filha são os dentes que eu acho mais lindos nesse mundo. E essa paciente, por exemplo, tem que fazer uma reabilitação total, tem que fazer todos os dentes da boca. Nós conseguimos escanear a filha dela e transformar o sorriso dela para ser uma cópia muito similar ao que é o da filha dela, por exemplo. Então, se você acha o sorriso do seu filho, da sua filha, do seu esposo bonito, a gente pode escanear essa pessoa e transportar essa imagem para o computador e na hora que for colocar esses dentes na sua boca, eu trazer com essa parte estética daquele paciente que a gente escaneou primeiramente. Isso é um conceito muito moderno, criado aqui por um cirurgião dentista do Rio de Janeiro e nós implementamos na nossa clínica. Venha nos fazer uma visita, venha me conhecer. Sidney e seus ouvintes que lhe assistem pela TV Max. Aqui eu vou mostrar para vocês a fresadora. Nessa máquina é onde acontece, na verdade, o verdadeiro milagre da criação do dente, né? É colocado aqui dentro dela o material que a gente vai usar, no caso porcelana, zircônia ou metal, dependendo da nossa necessidade, e aí a gente vai ter a criação dos dentes. Então, por exemplo, esse é um material de resina provisória para a gente poder confeccionar um provisório imediato para o paciente. A gente coloca esse material aqui dentro. Esse material ele é fixado ali dentro e aí a gente consegue com que a máquina, através das suas broquinhas, ela faça a escultura e ela me entregue um dente pronto. Então existem inúmeros tipos de material que a gente pode lançar mão para que essa máquina confeccione. Desde materiais que a odontologia tem como caráter definitivo, que são as zircônias e as porcelanas, ou materiais simples como o provisório. Uma outra opção também, vou pegar para vocês verem, é a opção da zircônia, que é um material extremamente definitivo. Aqui tem uma base de zircônia, que ela é uma zircônia que vem da Alemanha, que na verdade essa máquina é alemã, né? Então a gente trabalha sempre com o mesmo material feito pela matriz da máquina, então a gente coloca uma bolacha, como nós chamamos de zircônia, dentro da máquina e a gente faz o desenho já no computador, como vocês viram anteriormente, e a máquina vai fazer o dente. Esse material é extremamente branco, a gente pode colocar na cor que o paciente tiver, seja uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso nos permite fazer o trabalho com muita naturalidade estética. Agora que você viu o que a tecnologia na odontologia pode lhe proporcionar, agende uma consulta. Telefone 3208-3635 ou 3208-3943. Em caso de emergência, urgência ou WhatsApp, utilize o 988816013. É muito importante que você agende uma consulta devido à pandemia do Covid-19. Nós estamos recebendo apenas um paciente por hora para que você tenha uma experiência tranquila e segura conosco. Venha me fazer uma visita! A Alerj continua protegendo você.
Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia, a lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado, só depende de nós. Um abraço. Você vai assistir uma apresentação do cantor Will Sinatra em um dos meus espetáculos musicais. Logo com a reabertura dos teatros, será apresentado novamente aqui no Rio de Janeiro. Eu espero por você. Nesse bloco eu converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, aqui no seu gabinete. Deputado, já tivemos a oportunidade de falar isso, né? Que é a questão, nós estamos agora no período eleitoral, né? Quase que eleitoral, para prefeitos e vereadores. Até que ponto essa pandemia, esse isolamento e
vai interferir quem apoia ou não o Bolsonaro no governo, a situação do governo, numa eleição municipal? E qual é o perfil que o senhor acha que o eleitor vai se manifestar nessa eleição municipal agora para prefeito e vereador? Que até aqui ninguém está falando nem nisso, né, deputado? A eleição municipal tem uma importância muito grande. Já teve a sua data adiada para 15 de novembro, o primeiro turno. Vamos tocar. O presidente da República, né, na confusão que viveu dentro do partido que o elegeu, o PSL, ele saiu do partido e resolveu criar um outro partido. Não conseguiu. Não conseguiu. Imagina o presidente da República, com o peso que tem, com o apoio que dizia que tinha, não conseguir recolher o número necessário de assinaturas. 500 mil, né? Nós temos partidos aí de gaveta que conseguiram. Como é que o presidente da República não conseguiu? Isso é uma derrota muito grande. Véio. E depois de tudo que ele disse do PSL, ele chega agora a cogitar o retorno ao partido. Está namorando. Está namorando, está namorando. Mas a eleição municipal está aí no meio do caminho, em plena pandemia. Existe um temor quanto ao não comparecimento. Temor. A abstenção já é grande no Brasil. Mas diz que a tendência agora é ser muito maior. A eleição municipal, por uma certa sorte, é a mais simplificada, porque são 2 votos só. Já não tem fila quase, já não tem... Aumentar o horário, vão resolver. Não vai valer a biometria, né? Não vai valer, porque a biometria... Eu, aliás, apresentei um projeto de lei sobre a biometria, né, para as agências, para as instituições bancárias. Os idosos vão perdendo a impressão digital. Verdade. O uso de álcool gel faz perder a impressão digital. Nós vemos pessoas que ficam mutiladas, não sei o quê, e chega no banco, não tem como resolver com a biometria. Então tinha que criar uma senha, alguma forma para socorrer essas pessoas. Mas tem uma alternativa, das 3 tentativas, aí coloca a senha. Eu apresentei esse projeto de lei, estou tentando na Câmara dos Deputados aprovar. É muito difícil. É complicado. Porque eu tenho dito, né, o presidente da Câmara e do Senado, que são do DEM, né, eles assumiram uma postura imperial, principalmente o presidente da Câmara, pô. O presidente da Câmara dá a impressão de que ele quer ser presidente da República, que ele gostaria de ter, porque ele quer assumir responsabilidades do Poder Executivo, pô. E assume. Agora estava dizendo, não, o teto de... Ele deixa de ficar presidindo a Câmara dos Deputados e vai dar entrevistas, vai participar de um monte, até dentro com o presidente da República. E fica dando as opiniões dele, pessoais, ou do partido dele, o DEM, como se fosse decisão do Legislativo dos deputados. Dos deputados, é uma invasão de competência. Ele pode ser candidato à reeleição? Não. Ou é por isso que ele perdeu esses votos que o elegeram? O deputado Rodrigo Maia perdeu esses votos do Centrão? Ele é o principal aliado do ministro Paulo Guedes. O DEM quer ser a direita esclarecida. A direita esclarecida é o DEM. Né? O Bolsonaro representa a direita troglodita, fascista, que tudo radical. A direita irresponsável. O DEM é a direita moderada. Não, consciente. Responsável, que tem compromisso com o Estado mínimo, com a redução de gastos. Aí fica ele agora sinalizando, pressionando o governo a encaminhar a reforma administrativa. Ele não está cuidando da reforma tributária como deveria. Não, a reforma tributária vai ser fatiada. Vai ser, por enquanto, vamos unir PIS e COFINS. Tudo para quê? Para beneficiar o capital. Aí vem o setor de serviços. Não, com isso o prejuízo é muito grande para nós. E ele vai empurrando a reforma tributária, pressionando agora o governo a encaminhar a reforma administrativa sob a alegação que tem que reduzir salários de servidores para aumentar o superávit, pô. E coloca todos os servidores no mesmo balaio, pô. Você vai nos municípios aí, aqui no estado, servidores na maior indigência, pô. Com remunerações pequenas, pô.
Não dá. Então coloca todos os... Teve, por exemplo, a reforma da Previdência, que ninguém mais fala até agora, vai ter um prazo agora para aumentar de 11% para 14%. É mais 3%. O que orientou... No aposentado e no pensionista. O discurso da reforma da Previdência era a economia de 1 trilhão em 10 anos. A pandemia em 8 meses, 6 meses, já comeu quase tudo isso. Já comeu tudo. Para demonstrar que isso era uma mentira, pô. Era uma mentira. Eu apresentei um projeto de lei também. Não estão suspendendo um monte de pagamentos durante a pandemia? Pagamento de luz, pagamento... Eu apresentei um projeto de lei que o Brasil suspenderia o pagamento da dívida, pô, no período da pandemia. Mais do que justo, pô. Por que os credores vão estar recebendo? Dívida pública ou internacional? Toda a dívida, toda. E a remessa de lucros? Não podia suspender as remessas de lucros? Para esse período, pô? Agora, até que ponto a decisão do Supremo dizendo que a política em cada estado e os municípios seriam responsáveis por essas situações? Quando... É o Supremo legislando? Porque não é o Supremo só legislando. Eu tenho visto excessos, mas o judiciário não age de ofício. O judiciário é sempre provocado. Então, a judicialização de tudo também impõe decisões em relação a tudo. Eu vejo aqui, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Mello não cuidar do mérito, dizendo que o instrumento não foi o apropriado para alcançar o objetivo desejado. E qual seria o instrumento que seria apropriado? Nós agora estamos analisando qual é o outro instrumento. Nós vamos recorrer. Mas ele não disse? Não disse? Não diz. Ele só diz não. Não diz. Nem isso aqui deveria ser isso? Nem caberia. Nem caberia, que ele não pode orientar. Tá bem. Não pode orientar. Ele nega e diz que não é um instrumento. Contesta. Ele nem apreciou o mérito. O desembargador no Distrito Federal... Esse não é o instrumento, acabou. O desembargador federal no Distrito Federal suspendeu a investigação. Eu queria entender por quê. Já tinha um determinado sigilo. E ele não diz por quê? Não me diz por quê. Eu vou verificar a decisão. Eu recebi a comunicação, só a ementa. Não recebi o texto. Vou olhar junto com a justificativa. De qualquer maneira, o Poder Judiciário, quando o presidente da República estava indo na contramão das orientações médicas, científicas, estava negando a pandemia, e o presidente da República estava estimulando o rompimento do isolamento, estimulando e participando diretamente de aglomerações, me parece que o Supremo Tribunal Federal não encontrou outra alternativa em compartilhar a responsabilidade para que estados e municípios é que decidissem. Mas não era o presidente decidir, era coordenar, articular as ações, articular as compras ali. Porque, enfim, vivemos um inferno. Todos sendo acusados, porque comparam preços. Mas no Pará compraram por tanto. No Amazonas, a máscara, uma coisa, tudo, o respirador, um comprou por 10, outro comprou por 50, virou um rolo. Aqui no Rio compraram por 200, deputado. Sem contar a descoberta de que a dependência em relação à China alcançou o ponto do Brasil não fabricar avental, máscara, gorro, pô. Por que compraram? Por quê? Qual a explicação de ter essa dependência? Avental e gorro? E não ter articulado rapidamente a produção de tudo para não depender de vir um navio da China levando, tem que o avião ir buscar. Então, demonstrando claramente a desorganização. Então, o Supremo, quando decidiu porque foi provocado, tinha que decidir e resolveu compartilhar as responsabilidades. Porque o presidente da República estava sendo
irresponsável. E essas irresponsabilidades dos governadores e prefeitos também agora, está tudo na conta do governo. A culpa foi do Bolsonaro. É o que o povo que não entende dessa divisão, a descentralização do poder. Na verdade, o presidente da República, e nós já sabemos disso, você tem experiência também, sabe, né? Essa disputa pela mídia, pela informação. Pela informação, isso o presidente da República dispõe de vigorosos mecanismos legais. Além dos mecanismos legais de que dispõe, ainda tem o gabinete do ódio, com as fake news. Ainda sem necessidade de usar o ilegal, ainda utiliza para embaralhar, confundir a opinião pública. Confundir a opinião pública. E com isto, é claro que ele consegue adesão. Eu lá nos debates, principalmente, na bancada do PDT, nas votações, né, que agora saiu uma pesquisa, né, da Folha de São Paulo, dizendo que os índices de aprovação do presidente da República melhoraram. Foi a 37%. Eu digo assim, mesmo assim, ainda comparativamente com outros presidentes, no mesmo período de governo, ainda é um percentual menor. Falei, por que vocês querem? O presidente da República manda uma mensagem, orientado, né, pelo ministro Paulo Guedes, para dar um auxílio por 3 meses de R$200. O Congresso Nacional aumenta para R$500. Para não ficar por baixo, o presidente vem e aumenta para 600. Foi tudo aprovado, orçamento de guerra, recursos, e não tem teto, ilimitado. Pode gastar para enfrentar a pandemia. É o executivo que distribui o dinheiro. Queriam o quê? Aquele que é o realizador, aquele que executa, que ele fique impopular. É verdade. Eu sou oposição construtiva. Tá bem. Mas o que está sendo construído vai ser apropriado. Quem está executando a política, pô. E não tem que se irritar com isso, não. Esse é o jogo político mesmo. É assim. É isso mesmo. Legislativo, legítimo. O presidente da República foi lá no Nordeste para inaugurar a complementação da transposição do Rio São Francisco. Se não vai, não vai. Se não complementa a obra, não tem responsabilidade. Se complementa e vai, tá vendo aí, tá pegando carona na bandeira dos eu fico olhando. Tem que inaugurar. A fé realizou, acabou. Agora qual é a briga? E o ministro Paulo Guedes, que está tendo um confronto dentro do próprio governo, o confronto é a questão do teto de gastos, que está aqui o Mansueto, que foi o grande elaborador da emenda constitucional no governo Temer, tratando do teto de gastos, que, aliás, contornou a questão da pedalada fiscal. Por quê? Porque no orçamento, que da presidente Dilma não tinha, tem a previsão do déficit possível, que esse ano seria de 126 bilhões. Diz assim, a presidente Dilma gastou mais, pegou o Banco do Brasil, fez o que eles chamaram de pedalada. Pegou, mas pagou. Só foi um adiantamento. Tá? Gastar além do teto previsto. Além do limite. Aí serve a pedalada fiscal. Vem o governo Temer, depois do golpe, que foi um golpe claro, e estabelece a lei do teto. Foi o Mansueto que elaborou. Mas na lei elaborada, é possível gastar mais do que desde que previsto. Aí é complicado. Aí agora, com a pandemia, não foi possível manter o déficit até a casa dos 126, 130 bilhões. Porque a saúde, o limite ficou completamente ultrapassado. Segundo palavras do próprio presidente da República, já chegou na casa dos mais de 700 bilhões e ainda não terminamos o ano. E qual é o confronto dentro do governo? Como gastou o dinheiro com a pandemia, o governo verificou o seguinte, salvo o Paulo Guedes, descobriu o seguinte, se nós tivermos uma folga aí de mais 20 bilhões, nós podemos concluir uma porção de obras.
Nós podemos ainda aumentar um pouquinho o prazo na concessão desse recurso, na disputa quando a economia se recuperar. Além de estimular a economia, porque aumenta o poder de compra, a popularidade do presidente tem que aumentar, pô. E não tem que chiar com isso, não. Não tem que ficar, pô. Então, senão não tem jeito. Vamos torcer o quanto pior, melhor? Para que a oposição se valorize. A tragédia tem que ser muito maior. Nós temos que demonstrar que o governo está se utilizando dos mesmos mecanismos que ele condenava, que ele chegou a suprimir direitos com a reforma previdenciária, a reforma trabalhista que já vinha do Temer, que ele aprofundou, causou graves... Esse é o jogo político. Nós não vamos ficar aborrecidos porque o presidente da República, socorrendo os desvalidos, aumentou a popularidade. Não, mas não. Com políticas sociais. Se nós defendemos políticas sociais. Tem que fazer oposição, mas tem que fazer uma oposição consciente. Estamos denunciando o corte na educação. Quer reduzir em 18% os recursos para a educação no orçamento para o ano que vem. Temos que ser contrários, pô. Porque a educação já está aí. Aí os reitores das universidades se insurgindo, vai fechar tudo. A educação já enfrentando graves problemas com a pandemia. Imaginar as crianças fora da escola, pô. As aulas paradas. Aulas remotas, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem acesso à internet. Gerou um dos graves prejuízos à educação parada. Com certeza, é um ano perdido para a área educacional. Tudo indica, né? Diz assim, vai ser a promoção automática, vai considerar o ano perdido e considera perdido para todos. E quem teve acesso? E quem não teve? Então, isso numa situação, que eu digo assim, de muita maturidade, deveria estar sendo debatido serenamente, pô. O governo ouvindo as opiniões para decidir, sem estabelecer essa queda de braço, situação, oposição, porque o prejuízo é muito grande, pô. E a corda arrebenta no lugar mais fraco. E as pessoas estão sofrendo, pô. Quer dizer que essa tragédia toda, nós estamos disputando voto. É isso? Não. E pior, para 2022, que já discutir sucessão agora já é um desrespeito em função da existência dessa tragédia. Discutir a eleição de 2022 está fazendo isso para 2022. Deputado, vamos lá. Nós estamos gravando o programa aqui no seu gabinete e todas as segundas-feiras, né, ou é todo dia que o senhor faz uma live através do YouTube? Toda segunda-feira de 10 às 11, café da manhã com Paulo Ramos. São todos convidados a participar. E como é que o pessoal acessa? É só procurar. É só procurar. Tem Paulo Ramos. Ô, Geda! Como é que acessa aqui o nosso café da manhã? Deputado Paulo Ramos RJ. Deputado Paulo Ramos RJ, olha aí. Participem toda segunda-feira de 10 às 11. Deputado Paulo Ramos RJ. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Obrigado, deputado. Até a próxima. Assim é. Assim, agora é assim. Agora, ou é assim ou é assim. É assim, né? é assim. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Vamos lá. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, deputado federal. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais destaque na TV. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia. A lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Uma informação para você que está devendo IPTU aqui na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos que você não paga IPTU. Você pode perder o seu imóvel. Já está ajuizado e você vai sofrer uma penhora se não pagar. Mas você pode consultar um advogado também para ISS e para multas ambientais. Consulte seu advogado ou meu escritório de advocacia. E você não vai pagar nada antecipadamente de honorários, só na advocacia de êxito. Você pode estar pagando o que você não precisa pagar. Multas, juros e alguns desses impostos estão sendo prescritos.
na justiça estão sendo cobrados. Consulte seu advogado ou o nosso escritório de advocacia. Liga para 964 19 47 20. O programa está passando nesse horário. Você liga amanhã, pode passar um zap, 964 19 47 20. Não pague IPTU e ISS que está atrasado ou multas ambientais aqui no município do Rio de Janeiro sem consultar um advogado tributarista. 964 19 47 20. Pode ligar. Apresentei o projeto na Câmara Federal para que as empresas, as operadoras que têm parceria pública-privada com o governo federal no campo da internet, possa nesse momento disponibilizar uma internet de qualidade. Hoje, essa pandemia impactou direto na faixa mais ou menos de 53 milhões de alunos que, devido a esse momento, não conseguiram, ou porque muitas das vezes não tem os aparelhos ali de computador, tudo mais, que possam estar acompanhando a tempo real, e uma faixa de 40% desses alunos tem, mas não tem a internet de qualidade. Então essa parceria, com certeza, junto ao governo federal, vai fazer grande diferença nesse momento. Nesses últimos meses, até o final do ano, enquanto durar o período da pandemia, é importante que a Câmara Federal, como tem sido parceira e tem votado tudo para defender a população nesse momento tão difícil, que a gente possa somar esforços para que a área da educação ela seja atendida através justamente dessas operadoras. Portanto, essa inclusão digital é muito necessária. Nós temos aqui uma parceria no âmbito federal e no âmbito estadual do meu irmão Pedro Brazão, que nós precisamos trabalhar fortemente na educação. Nós temos que unir força. Então é necessário que através desse projeto a gente possa realmente dar uma qualidade de vida à população como um todo e principalmente na área da educação. E com certeza nessa soma das parcerias, o grande campeão será a educação. E com a educação todos nós ganhamos. Você vai assistir uma apresentação do cantor Will Sinatra em um dos meus espetáculos musicais. Logo com a reabertura dos teatros será apresentado novamente aqui no Rio de Janeiro. Eu espero por você.
Nesse bloco eu vou conversar com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte aqui na Assembleia Legislativa, que está no seu gabinete interrompendo aí a sua participação pela videoconferência numa audiência pública da SEDAI e mais tarde tem sessão no plenário presencial e também pelo computador. Deputado, as obras, quer dizer, da Prefeitura na sua área, né, em Madureira, Vaz Lobo e tal, teve uma repaginada lá agora em questão de iluminação a pedido seu e da vereadora Vera Lins? Olha, Cid, oportuno você fazer essa pergunta, porque nós pedimos ao prefeito Marcelo Crivella e ele decidiu por criar o plano piloto de luz de LED e inaugurar o primeiro plano piloto em Madureira. E ele foi a Madureira, em frente a Império Serrano, e aí se demos um banho de luz lá. O prefeito deu de presente a nós que somos de Madureira, a população de toda a região, Portela, Carvalho de Souza, Edgar Romero, em frente a Império Serrano. Você pega do outro lado Edgar Romero em frente ao Mercadão de Madureira, toda a periferia, todo o entorno levando luz de LED, é a coisa mais linda que tem. Virou de dia, à noite virou dia. Então, ali a gente está estendendo até Vaz Lobo, nós estamos pedindo recapeamento, porque tem ali também umas ondulações, mas o prefeito tem sido corretíssimo para a Zona Oeste, para a Zona da Leopoldina, para a Zona Norte. O prefeito tem feito o que pode. Eu não sei como ele está fazendo tanto milagre, porque, na verdade, ele pegou o município quebrado e conseguiu manter, conseguiu pagar os servidores, conseguiu provar à população que se governa também com honestidade. Essa questão também, né, dos recursos, né, teve esse baque aí por paralisação da economia com a pandemia, diminuiu aí a arrecadação de ISS, né, que na área da saúde o governo federal chegou junto, e isso também pouca gente diz isso, né? Mas eu acho, Cid, que você falou também oportuno que você citou. E eu aí tiro o chapéu para o presidente Jair Bolsonaro. Eu tiro o chapéu para ele, porque ele, no momento que o prefeito Marcelo Crivella foi até Brasília, conduziu um entendimento, ele não faltou. Ele não faltou para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu digo a você com muita tranquilidade, tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro tem feito pelo Rio de Janeiro, através do prefeito Marcelo Crivella, até o Dionísio Lins passou a ser Bolsonaro. Porque o recurso vem direto do SUS e entra direto, a grana aparece mesmo para aplicar, né? Agora, não pode desviar, como aconteceu aí em outros estados, em outras prefeituras, né? Eu vi através da notícia, como jornalista, a gente está sempre pesquisando, né? Os respiradores que a prefeitura comprou por 48 mil reais. Em outros estados, até aqui no estado também, tem essa bronca toda aí com o governo do estado, e outros estados, outras prefeituras, por 190, por 200 mil, e alguns não chegaram. E aí o senhor citou anteriormente que a prefeitura já tinha e inclusive emprestou para outras prefeituras. Exatamente. E o pior, por exemplo, é de se lamentar no estado compraram respiradores de 2 quitandas. Compraram na quitanda. Nunca trataram de vender nada. Eu não sei como é que é isso. É imenso de anestesia. Amigo, eu não sei como é que o juiz governador ainda não detonou. Ele mandou abrir o inquérito, mandou. Pegaram lá, o cara pegou. Tá preso. Mas cadê o dinheiro que estava lá na conta? O cara tá preso, mas cadê o dinheiro? Que pagou adiantado. Como é que pode você bloquear a conta de 2 quitandeiros, que o cara nunca vendeu nada da área de saúde, compraram, pegaram a grana e até agora a grana não apareceu. Tem algum milagre nisso. 6 hospitais de campanha só entregaram 2. São Gonçalo adiaram o adiamento 6 vezes. Eu quero saber, é uma outra indagação. O juiz governador diz que está apurando, mandou apurar. Esta confusão é que caiu no colo dele. Essa tramitação do impeachment na Assembleia é por conta disso. Pegar um Iabas. O cara chegou, o secretário anterior, e pá! Botou a meta, deu na mão do Iabas. Vai acabar o vírus que já está acabando a demanda e não inaugurar o hospital. Ô Sidney, você me entrevistou aqui, eu falei para a população, nós pedimos ao juiz governador
para recuperar a Santa Casa de Misericórdia. Pronto, é verdade. 600 leitos na Santa Casa. Eu não perdoo esses secretários que saíram. São 2 almas penadas. Não perdoo. Estava lá a instalação, era só aparelhar. Tudo próprio. Aí aquilo é tombado. E aí o governador me atendeu e encaminhou para eles. Sabe o que o alma penada botou lá? Escrito: inviável, porque o investimento era alto. Para recuperar 600 leitos que iam ficar definitivo para a população. Depois. A Santa Casa é uma referência. Você sabe, tem professores renomados. A Santa Casa tem um provedor hoje que é juiz, igual o juiz governador. O juiz provedor de lá, que é o presidente, que foi o presidente do Fluminense, ele está lá pronto para atender. Eu interagi tudo, pedi ao governador, aí vem o laudo do subsecretário, do secretário, dizendo para o juiz governador que era inviável porque fazer... tinha outros interesses, né, deputado? Aí foi fazer lá em Jebe-Jebe, foi fazer aqui e nada aconteceu. E aí eu indago que tem um quadro na TV que você sabe, cadê o dinheiro que estava aqui? Nós sabemos onde está o dinheiro. Agora, é uma pena, porque o juiz governador acertou em tudo na área da segurança pública. Verdade. Estava bombando. Até hoje nós temos na segurança pública, nós damos nota 10 para ele. Quando chegou na saúde, ele faliu. Quebrou. Então, como é que pode isso? Ele não tem condições mais. Partido indicar comando de saúde pública. Partido indicar secretarias, etc. de saúde pública. Isso é uma coisa que não se pode... Deus o livre. Na SEDAI também está acontecendo isso, né, deputado? Já teve lá agora a busca e apreensão de diretor e indicação, também indicação política de uma empresa que tem rentabilidade, dá lucro, que pode ser privatizada e está aí cheio de malfeitores lá que foram indicados lá também, estranhos ao quadro, não é isso? É isso. Ô Cid, voltando à Santa Casa, você conhece muito bem, o juiz Francisco Horta é o provedor lá. Liberou tudo para poder fazer avaliação, etc, etc. Eu coloquei na pauta nessa casa, eu depois vou lhe mandar o resumo que me veio do governador. Contrário. O secretário botou contrário. Santa Casa, em convênio com outro magistrado, que é juiz aposentado, Francisco Horta, você conhece. Ora, veja, lá na saúde, é o mesmo partido que é o dono da SEDAI. É o mesmo partido que indicou a SEDAI. Esta audiência que nós estamos fazendo aqui, que você está acompanhando, é uma audiência pública contra a privatização da SEDAI. Que é um escândalo. Então eu digo sempre o seguinte: quem nos deu a água foi Deus. A natureza que criou. A natureza que recupera para nós. Como é que você vai privatizar o que não é teu? Negócio que a SEDAI, ela só organiza a distribuição e naturalmente faz o tratamento da água. Agora, privatizar água é derrota, né, Cid? E a Assembleia deu outras alternativas para dar em garantia, para que a SEDAI, no plano da recuperação fiscal, né, já pudesse acontecer. Não vai ganhar, ele não leva isso, e, inclusive, todos eles já sabem, não teremos privatização. Primeiro que não há tempo, segundo que tem que pedir autorização da Casa. Alerj. E a lei já permite, como você disse, para que ele troque, para que ele pague o banco parcelado. Outras garantias. Agora, querer privatizar, francamente, eu não entendo como é que tem tanta alma penada nesse governo. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, tinha papo para mais programa e um bom trabalho para o senhor, interrompeu aí a sua audiência pública, discutindo exatamente da SEDAI. Até a próxima. Eu agradeço a você, Cid, que Deus nos abençoe a todos e parabéns pela sua bela audiência. Eu falo no teu programa, você parece até, eu não sei se é flamenguista, mas não, parece até... Sou vascaíno. Você é vascaíno, mas parece que é a torcida do Urubu. Quando fala no teu programa, tá todo mundo na rua. Eu vi o senhor no Cid Domingues. Que bom. Daqui a pouco a gente volta. Eu conversei com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte, e mandar um abraço também para a vereadora Vera Lins. A Alerj continua protegendo você.
Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia, a lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Conversa agora com o deputado Thiago Pampolho. Deputado, tem uma mensagem do governador para que o Corpo de Bombeiros possa agregar, igual tem no Exército na Aeronáutica e na Marinha, civis, né? Como é que o senhor vê essa mensagem? Como é que o senhor analisa isso? Boa tarde a todos. Bom, queria agradecer aqui pela entrevista e dizer que sou extremamente favorável. Nós sabemos o quanto o quantitativo de bombeiros militares no estado do Rio de Janeiro é deficitário. O quanto nós precisamos incrementar, né, esse material humano tão importante, fundamental no nosso estado, em todo o estado, né, seja no interior e aqui na região metropolitana. E nós sabemos que por conta do regime de recuperação fiscal, a gente não pode fazer concurso, a gente não pode simplesmente aumentar o efetivo com contratação através da ampliação do Corpo de Bombeiros em si. E para que a gente possa prover esse aumento de efetivo, sem que para isso seja ferido o regime de recuperação fiscal, o governador encontrou essa saída, que é a contratação temporária, né? Então, hoje qualquer pessoa que possa se habilitar pode servir ao Corpo de Bombeiros. Isso é uma medida importante, estratégica, inteligente e que pode aí atingir o objetivo que com menos recursos fazer com que mais pessoas sejam atendidas através de um serviço valoroso que é prestado pelo Corpo de Bombeiros. A mensagem fala em quantos profissionais seriam contratados? Não, a mensagem não deixa um número, mas a gente sabe que mais ou menos, por exemplo, nós estamos com um déficit muito maior do que o estado de São Paulo, né? Então a gente quer minimamente igualar as condições do nosso estado vizinho, né? Então eu acho que uma vez aprovado, vai ser de grande valia para o nosso estado. Será tudo preparado, né? As pessoas têm que fazer as preparações e os exames para saber se estão aptos, né? O Corpo de Bombeiros mesmo pode fazer, né? Tanto treinamento das pessoas, como avaliação, né? Para ver quem pode, quem não pode, né? A qualificação. Então acho um projeto muito, muito importante, né? E vem de encontro aí, vem ao encontro as expectativas e os anseios da população e de todos os municípios. Obrigado, deputado. Muito obrigado, fica com Deus. Oi, Jornal Verdade. Informações sem patrocínios. 2 anos em circulação. Oi, Jornal Verdade. Notícias isentas de política, economia e celebridades. Oi, Jornal Verdade. Acesse, receba oijornalverdade@gmail.com. Passe o e-mail e receba o seu exemplar. Oi, Jornal Verdade. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV, nosso encontro semanal, sempre nesse mesmo horário, das 22 às 23 horas, canais 25 e 525 da NET. Você que pegou o programa no início, tudo bem. Quem pegou no meio, pode assistir na sexta ou na terça-feira às 22 horas, através do 25.525 ou www.tvbaxrio.com. Muito obrigado pela tua sintonia e pedir licença, já estou saindo da sua casa. Até a próxima edição. A gente se vê.